Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre o trovadorismo. Mas por que falar um pouco mais sobre o trovadorismo? Porque eu não recebi o plano de aula dessa semana ainda, então fica um pouco difícil de saber qual é o conteúdo que vocês vão estar estudando essa semana. E também porque por descuido, acabei não citando algumas informações muito importantes sobre o trovadorismo. Então eu vim trazer aqui para vocês mais essa aula sobre o trovadorismo, tá certo? Então vamos começar logo aqui porque eu não quero me estender muito e não quero ocupar muito tempo de vocês, tá certo? Porque vocês têm outras atividades também para serem concluídas. Então aqui a gente tem aqui uma das informações mais importantes, né, que eu já acabei esquecendo de citar no outro slide, qual foi a primeira cantiga trovadoresca? Uma das primeiras obras que marcou o trovadorismo foi a Cantiga da Ribeirinha, né, escrita por Pio de Soares de Paiva, lá em 1189. Então essa foi a cantiga que marcou o início do trovadorismo, né? A popularização do trovadorismo. Tá certo? Então essa aqui é uma informação muito importante que eu acabei esquecendo de citar no outro slide. Trovadores e cancioneiros. Os trovadores eram artistas que tinham origem nobre, então eram nobres da época, que sabiam cantar e criar letras com auxílio de instrumentos musicais. Os cancioneiros eram cantigas manuscritas unidas em livros. Há três cancioneiros comuns nas atividades de trovadorismo: o cancioneiro da biblioteca, o cancioneiro da ajuda e o cancioneiro da Vaticana. Em que país se deu origem do trovadorismo? E a gente já sabe que o trovadorismo surgiu na Europa, na Idade Média, no século XVII. Só que o país eu não citei no outro slide, então aqui já trouxe aqui para vocês. Eu acabei esquecendo lá, então vou trazer para vocês aqui hoje. Não, o trovadorismo surgiu em Portugal, no final do século XVII, ficando popular na Península Ibérica, depois da produção da Cantiga da Ribeirinha, de João Soares de Paiva. Tá? Então, como eu disse, a canção da Ribeirinha foi a que popularizou o trovadorismo em Portugal, lá na Península Ibérica. Foi lá que ficou mais popular essa cantiga e foi o que deu início ao trovadorismo. Por que o trovadorismo tem esse nome? Acabei colocando um R ali, só que na hora que for disponibilizar esse slide eu vou trocando pelo M, tá certo? Desculpa aí. O trovadorismo recebe essa denominação em razão dos trovadores terem sido os poetas do período em questão. A título de curiosidade, a palavra trovador vem do francês, trover, não sei como é que se pronuncia isso aí, que significa achar e encontrar. Então, para quem queria saber o que significa trovadorismo, tá aí a resposta. Como o trovadorismo se popularizou? A gente sabe que ele ficou popular lá na Península Ibérica com a Cantiga da Ribeirinha, mas o trovadorismo, né, surgiu em meio à sociedade feudal da época que submetia todos a uma relação de suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem são dois termos importantes que eu vou estar falando um pouco mais pra frente. Acompanhados de música e dança. A poesia trovadoresca era chamada de cantiga e desenvolveu-se fora dos locais comuns de produção cultural da época, que são os mosteiros e os conventos. O trovadorismo era consumido por que tipo de público? Né? Como a cultura e o ensino eram restritos aos membros do clero e da nobreza, a alta nobreza ou baixa nobreza, a qual não tinha espaço na sociedade feudal, a literatura trovadoresca desenvolveu-se inicialmente em forma de poesia, uma vez que era algo fácil de ser transmitido oralmente pela população. Então, como a gente tinha a educação, o conhecimento era restrito à nobreza da época, né, o clero e a nobreza da época, ficava muito mais fácil de transmitir o trovadorismo para a população mais carente, né, a população mais pobre da época, em forma de poesia, não em forma de manuscrito. O que é suzerano e vassalo? A suzerania ou suzerania era um termo empregado na Idade Média para distinguir um nobre que doava algum bem a outro nobre. Nessa relação, suzerano era quem dava o bem e quem recebia era denominado de vassalo. Então a gente se vê na próxima aula. Então, se tiver alguma dúvida sobre o trovadorismo, vocês comentem aqui no Classroom, tá certo? E esse slide vai ser disponibilizado também. Então, espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre o trovadorismo e a gente se vê na próxima aula.